E estamos começando a nossa terceira aula, operações LCL, LCL e FCL, LCL. Sabe que essa dá umas aulas mais gostosas, né? Eu sou uma apaixonada por logística. Uma vez alguém me disse que logística era a lógica do seu negócio, e isso mudou completamente a minha cabeça quando alguém veio com essa definição, porque ela acaba cabendo em tudo, né? Cabe dentro de casa, a vida com os filhos, com o marido, em qualquer lugar onde a gente está, se a gente perceber a lógica das coisas, elas se tornam mais fáceis de ser decididas. E isso mudou a minha cabeça, uma pessoa completamente de humanas, entrar na área de exatas, e isso tem feito bastante diferença no nosso negócio aqui. Bom, vamos falar um pouquinho, por que a gente coloca esse LCL, LCL? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nisso, mas nem sempre isso é uma coisa tão óbvia para a gente. E eu vou voltar um pouquinho no passado para a gente contar a história de onde surgiu isso, que eu acho que nem todo mundo conhece, né? Eu já tenho um pouco mais de 30 anos de experiência nessa área, e há mais ou menos 40 anos atrás, nós tivemos uma invasão de navios, de containers no mercado, facilitando com que o transporte pudesse ser feito de uma maneira muito mais econômica e mais sustentável. Até por volta de 1960, os transportes eram puramente feitos por navegações granéis, ou seja, a mercadoria tinha que estar no porto, e tinha que estar no porto uns 15, 20 dias antes do navio chegar, e o navio chegava e operava pelo menos de 3, 5 dias, chegava até 15 dias, dependendo do tipo de produto, para que ele pudesse ser carregado e descarregado, e partir a partir daí para poder chegar nos seus pontos de descarga, né? Então, podíamos dizer que naquela época, em não menos de 120 dias, um produto, ele era concebido e produzido, colocado a embarque para chegar até outro ponto de desembarque. Então, os produtos, as tecnologias, elas levavam muito mais tempo para chegar na mão do consumidor. Nós podíamos dizer que produtos perecíveis nessa época não tinham chance de chegar em outros países. Então, como nós falamos na aula anterior, a parte médica, a parte de alimentos, a parte de perecíveis, eles não tinham chance, porque a única forma dele conseguir chegar era através desses navios que levavam muito tempo. Então, um produto que tinha uma vida útil, um shelf life, que a gente chama, de 90 dias, era inviável para dentro dos mercados, tá certo? Então, lá por volta de 1956, um grande cara inventou esse negócio, negócio chamado container lá na Europa, e a primeira viagem desse navio aconteceu em 1966, com um pouco mais de 100 containers dentro do mercado da Noruega, e depois veio até os Estados Unidos. E o que aconteceu com essa coisa da unitização? Foi possível que as fábricas estivessem mais próximas do porto e os seus produtos pudessem ser produzidos de maneira a estar containerizados e embarcados em menos de 2 dias. O que antes levaria 30 dias, 15 dias para preparar uma operação e outros 15 dias para carregar, já não era mais necessário. Então, essa redução de tempo foi fundamental para a globalização do nosso mundo. Então, os mercados começaram a se tornar mais próximos, uma vez que as fábricas começaram a estar mais perto de dentro dos seus veículos de transporte. Essa foi a grande chave, o container. O container, eu diria que se não houvesse o container, hoje nós não teríamos globalização. Então, somos muito gratos por esse veículo, por essa forma de transporte, né? Então, quando a gente fala de transportes LCL, a gente vem lembrar lá na finalzinho da década de 70, começo da década de 80, as grandes corporações marítimas, né, os armadores. O que são esses armadores? Eles seriam os operadores de navios, muitas vezes alugando o navio, alugando equipamentos e montando as suas equipes de operação para fazer cargas e descargas de produtos. E nós vamos agora ficar bem focado nos armadores que tomaram como negócio o container, tá? Então, esses armadores perceberam que as grandes corporações, as grandes indústrias conseguiam encher containers para encher os seus navios. Agora, os médios e os pequenos não conseguiam, porque a quantidade que eles promoviam de vendas para o mercado internacional, ele era muito menor
do que o mercado, do que o container em si poderia absorver. Então, eles criaram uma modalidade chamada Ships Convenience. Então, o que o armador fez? Poxa, tem hora que eu tenho aqui uma meia dúzia de container, desses 100, 200 containers que eu estou embarcando no meu navio, que estão ficando vazios. Como que eu posso ajudar as empresas a aproveitar esses containers? Então, eles começaram a vender os espaços sobressalentes que eles tinham dos containers para exportadores que precisavam colocar produtos com menos carga que um container. E é óbvio, aquilo trouxe para eles uma demanda de operacionalidade muito maior do que administrar simplesmente as suas embarcações, que estavam alugadas ou que estavam compradas e disponíveis para transportar os seus containers. E essa modalidade Ships Convenience deu a origem ao que a gente chama hoje de agente de carga NVOCC, ou seja, o Non-Vessel Common Carrier Operator. Esses NVOCCs começaram a agir lá no finalzinho, meados da década de 80, e eles se tornaram grandes operadores de cargas, muitas vezes até corporações maiores do que os próprios donos de navios. E esses agentes, eles se comprometiam a pegar containers de dentro das operações dos armadores, disponibilizar esses espaços por tonelada ou metragem cúbica, para que os seus importadores e exportadores pudessem trazer a bordo as necessidades de cargas que embarcariam menores do que um container. Então, quando a gente olha essa sigla LCL, ela significa em inglês Less Container Load. O que significa isso? Que uma carga que está sendo armazenada dentro do meu container, ela vai significar um embarque menor do que um container, mas containerizada, tá? Então, esse é o significado. Então, se a sua carga compartilha um container com outras cargas de outros exportadores. Ele é ideal para pequenas quantidades. E quando a gente fala aqui de pequenas quantidades, a gente tem sempre que pensar em como o frete marítimo ele é calculado. Então, ou ele será calculado por container ou por tonelada metro cúbico. Mesmo nas cargas granéis, ela é considerada metro cúbico ou tonelada, tá certo? Então, essa fórmula de cálculo foi trazida para a carga do NVOCC, que é a carga Less Container Load, ou menos do que um container carregado. Então, toda vez que você vai embarcar uma mercadoria nesta modalidade, você pensa que o mínimo que você vai pagar é 1 tonelada ou 1 metro cúbico. Como que nós calculamos a metragem cúbica de qualquer mercadoria? Um metro cúbico ele é calculado muito simples através de comprimento, largura e altura do seu volume de carga físico externo, ou seja, a embalagem que você coloca, um pelo outro por metros. Então, se a sua caixa ela tem 60 centímetros, isso significa 0,6 metros. Então, multiplicando um metro de comprimento por 1 metro de largura por 1,20 m de altura, nós temos aí um pelo outro 1,2 metros cubados ou metros cúbicos. E a relação de peso e volume no marítimo também é super simples. 1 tonelada é igual a 1 metro cúbico, enquanto relação de volume e peso. Portanto, se a sua carga tem menos do que 1 tonelada ou menos do que 1 metro cúbico, há de se considerar se realmente os custos fixos que vão ser agregados nessa operação vão trazer viabilidade de custo para a sua operação. Vamos falar um pouquinho sobre como é composto o frete a partir do porto de embarque até o porto de descarga. O frete internacional, ele é composto de frete base, ou seja, aquilo que o armador vai cobrar como movimentação da carga do porto de embarque até o porto de descarga. O carregamento desse container, ele tem também despesas agregadas a partir do momento que a carga entra no porto. Então, nós temos movimentação, que localmente nós chamamos aqui de capatazias, e no mundo, Terminal Handling Charges, ou THC. Ele tem custos de passagem pelos protocolos de segurança que, depois do 11 de setembro, praticamente todos os portos assinaram e são signatários, que é o SPS Code, que é a passagem desses produtos para
para fiscalizar, não a fiscalização aduaneira, mas a fiscalização de segurança, do protocolo de segurança, que é passar por um scanner, que é ser pesado, enfim, esse cuidado hoje foi necessário até mesmo por questões de segurança das nações e dos portos, para evitar acidentes aí e ataques, por exemplo, ataques terroristas, que hoje nós somos, a gente percebe que isso é uma prática que já vem de muitos anos e ela cada vez mais vem aflorando, né? Então, é necessário se fazer esse controle e existem custos para isso. Existem custos de formalização, que são os custos documentais do embarque, onde o armador ele tem que manifestar a sua carga, ele tem que deixar claro para a Receita Federal que aquela declaração de exportação que os seus fornecedores estão entregando ali no porto, elas vão ter uma baixa de saída com a formalidade que o armador coloca, dizendo que aquele manifesto, aquele produto dito, declarado dentro do navio, está realmente a bordo. Então, essa documentação, existe custo para ser feito, operacional, e esse custo também tem que ser considerado. A partir do momento da carga no porto, com toda a documentação e formalidade, ela é colocada para dentro do navio, através da capatazia ou do THC, onde o armador repassa esse custo portuário, e uma vez que esse navio ele vai parando dentro dos portos de passagem, ele vai transbordar esse container ou movimentar esse container para que a carga possa subir, possa entrar e a estabilidade do navio seja mantida. Temos que nos preocupar que tem gente ali dentro do navio também, né? Então, é uma operação riscosa e esse movimento todo é cobrado através das movimentações que a gente chama ali de shifting. Um dia a gente fala só sobre isso. Então, quando a gente vai falar sobre a composição do frete, esses são os principais pontos, além, claro, do combustível. O combustível no navio nós chamamos de bunker. Esse combustível ele tem uma variação dependendo de como está o custo do petróleo no mundo. Basicamente, 99% dos nossos transportes, a nossa matriz de transporte marítimo, ela está ligada ao combustível petróleo. Então, quando há variação de custo de petróleo no mercado, há variação no custo total do frete. Então, em algum tempo para cá, esse custo ele acabou sendo destacado, porque se há variação para cima ou para baixo, os armadores não precisam mexer no frete base. Muito bem. Então, quando a gente fala de um frete internacional, na parte de exportação, todo esse custo vai ser composto na carga FCL, container cheio, ou na carga LCL. Então, não adianta, quando a gente está decidindo um agenciador de cargas ou um armador, a gente olhar só a primeira linha chamada frete, que aquilo pode trazer um engano gigantesco para a gente. E nós só falamos até aqui sobre a parte da origem. Quando o produto ou o container ou a carga chega no destino, da mesma maneira como nós tivemos custas na origem, nós também vamos ter custas no destino, de atracação do navio, movimentação de carga, que é a parte do THC ou capatazias, e nós vamos ter a passagem desse produto também por pesagem, para saber se aquilo que foi manifestado na origem é aquilo que está sendo manifestado no destino, e também pelos protocolos de segurança dos países signatários do ISPS Code, que é a parte de passagem por scanner. Então, todos esses custos vão passar e vão ser compostos em cima da nossa matriz de custo de frete. Portanto, olhar só a linha do frete pode trazer surpresas depois para nós, tá certo? E quando a gente fala de cargas LCL/LCL, o que significa isso? Que o nosso agente de carga NVOCC preparou um container FCL feito para vários embarcadores que estão trabalhando as suas cargas de formas independente dentro do mesmo container. Então, o documento que formaliza a saída das cargas entre portos são os manifestos feitos pelos armadores. E o documento que formaliza a posse desse produto, que está dentro do navio, uma posse provisória, mas de total risco dos armadores, é o que a gente chama de BL, ou Bill of Landing, ou seja, o conhecimento de transporte que leva esse produto lá para dentro. E quando a gente declara no conhecimento de transporte o tipo de embarcação, o porto de origem, o porto de destino e a forma que ele está sendo carregada, nós colocamos no BL
quando a carga ela é compartilhada entre vários exportadores e vários importadores, a menção LCL, que foi consolidada na origem, e ela chegará no Brasil LCL, que será desconsolidada aqui no país. Então, é isso que significa LCL, LCL. E embaixo eu coloquei uma provocação aqui para a gente entender que tudo existe variação, né? Quando eu falo que um container ele é embarcado FCL na origem, ele é descarregado aqui no Brasil FCL no destino, o que é que significa isso? Que existe um único exportador e um único importador para aquele embarque perante as alfândegas, perante as fronteiras e perante as aduanas. Quando a gente fala, aqui nessa nossa provocação, FCL para um LCL, o que é que significa isso? Que algum fornecedor está fazendo consolidação de produtos, ou seja, ele está vendendo para vários importadores distintos aqui no Brasil, porém, 100% da exportação é só dele. E quando chega aqui no destino, o que é que significa? Que vários importadores vão ter vários registros de importação para aquele determinado manifesto. E cada manifesto vai ter o seu conhecimento de embarque, seu BL, que vai rotear o seu processo de desembaraço aduaneiro. E assim, uma vez que eu coloco essa provocação, eu também posso dizer que uma carga LCL, FCL, ou seja, consolidação na origem de vários fornecedores, pode ser trazida para um único importador aqui no nosso destino. E por que a gente pensa em tantas variáveis assim? Porque custos de origem e custos de destino vão impreterivelmente bater na nossa matriz de custo de composição, de custo de importação. Portanto, é muito bacana a gente trabalhar com um operador logístico que não queira só vender frete para a gente. É legal o frete, ele traz uma rentabilidade, uma indústria muito poderosa, que é a indústria de movimentação e transporte, e que, mesmo durante a pandemia, foi a que mais cresceu, se nós formos analisar. Entretanto, é importante saber que um operador logístico, ele tem a obrigação de guiar o seu cliente pelo menor custo e o melhor benefício da escolha que o seu cliente vai fazer. Então, use com responsabilidade e entenda cada um dos atores que agem nessa cadeia logística e que vão poder fazer a diferença na hora de decidir o que fazer durante um embarque marítimo. Se trabalhar com carga solta, se trabalhar como carga containerizada, porém compartilhada, ou se fazer a sua própria consolidação não seria uma alternativa, tanto como importadores como quanto exportadores. E essa foi a dica do dia, a aulinha do dia, e vamos para a próxima.